Olá, seja bem-vindo ao Pauta de Impacto e continua a nossa série Mundo em Transformação. Nós vamos continuar conversando sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, mas hoje a gente vai voltar um pouquinho para o passado para entender tudo o que aconteceu no século XX, por que as lutas civis e sociais foram tão importantes nesses últimos 100 anos e como elas contribuíram para que nós chegássemos aqui no século XX numa era de tanta inovação, tecnologia, em que as lutas continuam avançando e, como falamos no bloco anterior, como nós estamos numa era de oportunidades. Quem continua conversando com a gente, James Marins, presidente do Instituto Legado, autor do livro A Era do Impacto, e professor Daniel Medeiros, professor de História, Filosofia e doutor em Educação. Vamos continuar então nossa conversa. Professor Daniel, como que a gente pode caracterizar, do ponto de vista da perspectiva histórica, o século XX? Se fosse para a gente resumir esses 100 anos, o que marcou o século XX? Veja, o século XX ele caracterizou-se pelo o epicentro de uma série de mudanças que, na verdade, vinham sendo gestadas muito antes. Eu vou dar dois exemplos rápidos. A libertação do indivíduo das obrigações tradicionais. Isso é um fenômeno que vem com a modernidade. Acho que todo mundo conhece aqui o texto do Shakespeare, Romeu e Julieta, que muita gente entende como um texto de amor, mas ele é, a rigor, um elogio da vontade individual de superar as amarras da tradição. Então, desde o século XVI, século XVII, esse processo de superação da tradição, de rompimento com as regras tradicionais, elas vão encontrar no século XX o seu momento, digamos, o seu melhor momento. O indivíduo se vê como alguém no mundo cuja conexão ele vai estabelecer por vontade e desfazer por vontade. Ele é um construtor do mundo. Como dizia Nietzsche, ele vai pensar a vida como obra de arte. Essa é uma transformação muito importante. E o século XX vai realmente consolidá-la. E a outra é a transformação da tecnologia, que também se inicia um pouco antes, no século XVIII, com a Revolução Industrial, e é uma transformação que vai se acelerando. Imaginar que, se você pega lá o Império Romano, a distância entre Roma e Paris, no Império Romano e no século XVI, o tempo que levava era praticamente o mesmo. Então passaram séculos e séculos sem que se alterasse a tecnologia, por exemplo, de transpor distâncias. Aí veio a era do vapor, depois a era do petróleo, e o mundo encolheu. Depois as comunicações, depois as próprias máquinas que tiraram do ser humano o trabalho brutal, embora o colocaram dentro da linha de produção, mas comparativamente era já bem melhor. Liberou a mulher para o trabalho, ofereceu conforto. Também a revolução da medicina, que também começou antes, mas que encontra no século XX o seu melhor momento. Então o século XX ele pode ser visto por esse olhar otimista: indivíduo, tecnologia, saúde e bem-estar. Mas não vamos esquecer que também o século XX foi, como dizia o Robespierre, uma era de extremos. A Primeira Guerra, o totalitarismo, a bomba atômica, a exploração da África, da Ásia, que também começa antes, mas que se torna de conhecimento mundial no século XX, também as lutas de libertação. A palavra que eu sempre gosto de usar em história é a palavra tensão. O que há no século XX é uma tensão de movimentos libertários e de movimentos de melhoria geral da população, mas a persistência de práticas e de ações que são assim aquela sombra escura no horizonte. Como a gente conversou ainda no outro vídeo, a questão de entender o século XX como um século bom ou ruim é muito da percepção. Sem dúvida, as pessoas que usufruíram das benesses enxergam o século XX como um século muito bom. Os que sofreram as agruras do seu lado ruim não têm a mesma opinião. E esse movimento libertário certamente contribuiu, Dr. James, para a luta social e também na esfera ambiental. O que aconteceu no século XX que marcou esse setor? Um movimento de libertação total do ser humano. Só que nós precisamos ter a consciência também de que, junto com essa liberdade, veio a responsabilidade. Esse é o meu ponto. Na medida em que nós conseguimos superar todos os desafios do século XX, inclusive uma quantidade muito grande de países autoritários do Ocidente
vieram para o universo democrático ou retomaram o caminho da democracia, nós passamos a ter que assumir mais responsabilidades. A democracia implica responsabilidades. Então, houve uma libertação muito grande, isso é muito importante, de uma quantidade muito grande de seres humanos cujas forças foram liberadas para contribuir. Mas tem um fato que eu acho que é essencial na leitura do século XX, que foi a descoberta de uma solidariedade universal. Essa solidariedade universal decorreu da descoberta de que nós vivemos em um planeta cujos recursos são finitos. Aí entra o aspecto ecológico. O aspecto ecológico é essencial na própria realidade do ser humano, porque nós também descobrimos no século XX que nós somos a única espécie capaz de se destruir e a destruir todas as outras. Vejam o nosso nível de responsabilidade. A evolução tecnológica foi a um nível tão grande que o ser humano se descobriu como um ser humano com a capacidade de destruição. Só que a nossa capacidade de criação, ela é tão grande quanto a nossa capacidade de destruição. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade criativa, generativa e não extrativa. E quando nós descobrimos que o planeta tem recursos que são finitos, nós passamos a assumir uma solidariedade. Inclusive a solidariedade proposta pela ONU, já desde 1987, que nós precisamos garantir de que as gerações futuras também tenham recursos para as suas sobrevivências. Isso é muito importante para que o ser humano se coloque na sua posição e possa evoluir nesse sentido. Nós não tínhamos essa percepção há muito pouco tempo atrás. Nós não tínhamos a menor percepção da realidade ecológica na qual nós vivemos. Eu gosto muito da ideia de que a condição humana, na linha de Hannah Arendt, significa que tudo aquilo que nós tocamos se torna humano. Nós não temos direito a uma liberdade natural que muitos buscam. A nossa liberdade é a liberdade construída dentro da nossa cultura. Então, nós somos responsáveis pela construção da nossa liberdade dentro da nossa própria cultura. E estes eventos de libertação do século XX desaguam no século XXI com uma grande responsabilidade. Então, nós vivemos um mundo muito diferente. O pós-guerra, por exemplo, trouxe benefícios muito grandes, como a constituição, finalmente, de uma Organização das Nações Unidas, com a capacidade de orquestrar as forças econômicas e sociais de todo o planeta, de tornar coletivas as discussões, de que essas discussões não sejam mais polarizadas por este ou por aquele país, mas de que todos possam participar das discussões. Vejam, o fenômeno que acontece do indivíduo, na medida em que o indivíduo amadurece e assume responsabilidades, acontece com as nações, e acontece com o planeta, e acontece com toda a humanidade como um todo. E foi isso que o século XX nos legou, este amadurecimento coletivo. Se por um lado, muitas vezes nós dizemos, puxa, mas é tanta coisa ruim que está acontecendo, não é que está acontecendo tanta coisa ruim, nós estamos aprendendo a olhar as coisas ruins que acontecem, a transparência. As pessoas já não têm mais tanto onde se esconder. As pessoas, através das mídias digitais, elas mostram o melhor, mas muito frequentemente mostram o pior de si. E já não se escondem mais. Nem os políticos, nem os agentes de mídia, eles passam a mostrar tudo o que eles têm. E nós precisamos conviver com essa realidade humana e assumir essa responsabilidade. Então, se eu tiver que apontar um fato do século XX, é a descoberta da nossa solidariedade planetária. E qual foi o papel da educação, professor Daniel, nesse processo? Você vê, a educação pública, ela é praticamente um fenômeno do século XX. Ela, na verdade, começa no final do século XIX. Uma grande conquista, então. Mas ela vai se tornar, enfim, algo comum às nações no século XX. Então, a ideia de existir um lugar em que se preparasse as crianças e os jovens, né, para o mundo coletivo, seja o mundo do trabalho, mas também o mundo da administração, o mundo do poder, ela é uma invenção do século XX. Hoje se fala bastante, né, da questão da educação domiciliar, que na verdade é uma característica que foi comum no período anterior, né, quando a educação não era uma realidade para a grande maioria da população, e aqueles que tinham condições, ou aqueles que estavam ligados a entidades religiosas,
Aí sim tinham os preceptores, tinham aqueles tutores, e o século XX inventou a escola pública. Eu diria, você fala da solidariedade, evidentemente na minha área de atuação, que é a educação, eu vejo a educação como uma grande conquista, porque a escola pública, particularmente, é um dos últimos espaços públicos que existem. Não é propriamente uma ágora, né? Não é exatamente a praça, mas é o local que simula a ágora, é o lugar que prepara as pessoas para o mundo público. E é o lugar em que as pessoas que não são da mesma família aprendem a conviver entre si. Aprendem a diferença, aprendem a contenção, aprendem a linguagem comum de respeito, aprendem a colaboração, aprendem as decisões de consenso, que não são necessariamente, quase nunca são as do desejo, mas que são aquelas que constroem. Eu comparo a democracia, que é o resultado desse exercício, como você subir num elevador apertado. A gente sabe que não é confortável estar no elevador, mas ele leva todo mundo para o lugar que as pessoas querem ir. Então, a escola, a educação, ela permitiu que as pessoas desenvolvessem essa consciência. Por isso, hoje eu vejo, né, com um sinal de alerta, um sinal de atenção, essa perda de valorização da escola como espaço público, como espaço de produção de algo que leva a pessoa a compreender a polis, né, o que é a cidade, né, que é aquilo que os antigos chamavam de política. E o empreendedorismo social, Dr. James, é uma nomenclatura ainda muito recente, se nós compararmos a ideia de negócio social, de setor 2.5 e agora, mais recentemente ainda, tecnologias sociais, startups do bem. Tudo isso também é uma herança ou tem uma semente no século anterior? Tem uma semente no século anterior, principalmente a partir da década de 80 e 90, mas passa a ser mais efetivo a partir desse século. O empreendedorismo social ele está associado a um problema muito grande no modelo capitalista. Ou seja, quando nós predeterminamos que o ser humano, isso pelas teorias econômicas, é um ser de uma dimensão apenas, que é a dimensão do seu próprio benefício, a teoria econômica criou um ser chamado Homo economicus, que é um ser, segundo essa teoria, que ele só age em seu próprio benefício e agindo em seu próprio benefício, ele contribui com toda a coletividade. É mais ou menos uma equação que diz assim: a soma de muitos egoísmos gera uma grande solidariedade. Isso não é verdade. O capitalismo realizou conquistas muito importantes ao longo do século XX, mas já mostra sinais de esgotamento muito grande, que decorre justamente da falta de ética nesse padrão de comportamento econômico. Então, a esterilização da economia da ética gera uma reação que é o empreendedorismo social. O empreendedorismo social nada mais é do que esta reinserção da ética no agir econômico. Então, nós passamos a agir economicamente não simplesmente como seres egoístas e monodimensionais, mas como seres multidimensionais com muitos interesses, não só com o nosso interesse individual, mas com o nosso interesse coletivo, com o nosso interesse relativo ao nosso país e com o nosso interesse relativo a todo o planeta. Então nós retomamos a solidariedade nos agires econômicos e a isso em grande parte se dá o nome de empreendedorismo social. Hoje há vários movimentos nesse sentido, mas eu acho que o empreendedorismo social é o mais abrangente de todos no que diz respeito a esta reinserção da ética da economia. Isso é uma transformação muito importante. E talvez nisso esteja também um rumo que eu acho muito importante, que é aquilo que se chama de pós-capitalismo, ou seja, o capitalismo não vai durar para sempre. Ele não, pelo menos, com a extensão que ele tem hoje no mundo. Então, hoje, muitos autores, inclusive em virtude das novas tecnologias, já identificam que há diversos tipos de modelos econômicos, de designs de estruturas sociais que passam a ser incompatíveis com a própria ideia de capitalismo. Isso também é um fenômeno muito interessante. Essa provocação de fato é muito interessante, mas o segundo episódio da série Mundo em Transformação fica por aqui e a gente vai conversar no próximo bloco sobre o futuro. O que é movimento transformador massivo, que o Instituto Legado tem falado bastante, qual vai ser o nosso futuro e qual é o resultado de todo esse movimento, essas mudanças, esses grupos engajados. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!